Professor Marcelo Neg, o senhor tem sido um arauto otimista da redução da desigualdade no Brasil. Esta redução de desigualdade complica o Brasil? Sem dúvida, porque ela significa você reembaralhar as cartas. Né? Para um analista, nada pior do que você reembaralhar todo o seu conhecimento prévio. A gente tende a olhar para a realidade, a maneira mais simples é você projetar um crescimento balanceado, todos os estados, todos os segmentos crescendo na mesma taxa. Tá. Mas não é isso que está acontecendo no Brasil. Quem está na base está crescendo muito, quem está no topo está estagnado. É um pouco aquele aforismo Bellinger, ele permanece atual. Não só porque o Brasil é um país ainda muito desigual, mas porque, vamos dizer, o lado belga da Bellinger brasileira está tão estagnado quanto os países europeus e o lado indiano cresce quanto a emergente China. Então, o Brasil é um país complexo de se enxergar. Quer dizer, é Bellinger no sentido de que tem duas realidades diferentes, mas não é mais tão Bellinger no sentido que o Baixa usava, né? Exatamente. De ser muito distante, muito mais distante já foi, eu suponho. O Baixa se referiu à fotografia da Bellinger, que continua atual, porque ainda é muito desigual. 12º mais desigual do mundo. É muito desigual e, de toda forma, tem um comportamento diferente também. Exatamente. Então, era a fotografia. E o que eu acho, como filme, se adapta muito bem, porque o lado pobre do Brasil está crescendo muito, como a Índia. Então, um bom termo para a fotografia brasileira e para o filme brasileiro dos últimos 11 anos. Quais são as coisas que te surpreendem nesse lado pobre do Brasil? Talvez a coisa que mais me surpreende, quer dizer, se você olhar assim, de quem que está crescendo mais a renda? É de negros, é de mulheres, nordestino, área rural, pessoal da construção civil, empregada doméstica, todos aqueles grupos que você tende a achar que são pobres, continuam pobres, mas eles estão crescendo mais. Tá. Como é que é um número, por exemplo, do crescimento da renda dos negros? Negros, 43. Tá. Pardos, ao longo 48, de quanto tempo? De 9 anos. Tá. Brancos, 21. Tá. Mulheres, 38, homens, 16. Nordeste, 42, Sudeste, 16. Campo, 49, nesse período acumulado, termos reais por pessoa. Então, o Brasil ficou de cabeça para baixo. Mas por quê? Porque eu acho que o dado mais surpreendente é o seguinte: quanto é que aumentou a renda de um analfabeto no Brasil? 0 anos de estudo, aumentou 53% nesse mesmo período. Quanto é que aumentou a renda de alguém com superior incompleto, pelo menos? Caiu 17%. Jura? Então, o Brasil, e não é isso que está acontecendo no resto do mundo. O retorno da educação, quem tem educação, a renda está crescendo mais do que quem tem pouca educação. Isso. No Brasil acontece o oposto. Então, esse é o, vamos dizer, a fonte. Por que acontece isso? Porque o senso comum diria que o analfabeto tem cada vez menos lugar na sociedade. À medida que quanto mais ela avança, mais parece que... É porque, na verdade, o Brasil, a gente se refere muito como um país do futuro. Acho que para entender o Brasil, tem que entender o Brasil como um país do passado. O país está se libertando do seu passado, foi o último país a libertar os escravos do mundo ocidental, etc. Então, o que acontece? Tem um Brasil velho, pobre, que está se atualizando, mas desde onde estava. E o que acontece é o seguinte, a escolaridade no Brasil, com todos os problemas que ela tem, ela vem melhorando. Então, o que acontece é o seguinte, o brasileiro não mudou a forma, a construção civil, a empregada doméstica, são símbolos masculinos e femininos do Brasil antigo, braçal, pouco educado. Esse grupo está diminuindo. Por quê? Porque as pessoas, o filho de peão de obra, ele não quer ser peão. A filha de empregada doméstica não quer ser empregada doméstica. Só que o brasileiro, a construção civil e nós, nas nossas casas, estamos acostumados a trabalhar com empregada doméstica, diferente dos países desenvolvidos. Então, tem menos oferta de mão de obra pouco qualificada e a demanda continua forte. Então, pouco... Isso é por isso que o salário, o dinheiro que as pessoas pagam para as empregadas domésticas está aumentando e por isso também que tem tanta reclamação de que o custo da mão de obra está alto. É dessa mão de obra que está alto. E por isso que elas são hoje objeto de novelas, etc. Tá bom. O que é uma realidade. Elas estão melhorando, mas não é porque o Brasil não fala-se muito de apagão de mão de obra. O verdadeiro apagão de mão de obra está na base. Falta mão de obra não qualificada, que é meio paradoxal, mas isso está acontecendo. Porque é o que mais tinha, né? Que é o que mais tinha.
Os jovens estão saindo do mercado de trabalho também. Tá. Para estudar, o que é ótimo. Então, se o Brasil continuar evoluindo desde seus níveis muito baixos de educação, esse apagão de mão de obra na base não vai melhorar, ele vai piorar. Tá certo, vai ter cada vez menos. Menos, a gente vai ter que usar a máquina de lavar, vai ter que usar diarista e fazer uma construção menos carregar saco de cimento. Agora, Marcelo, como é que é essa nova classe média a que você se refere? Que aspirações você acha que ela tem? Como é que ela está vendo o desenvolvimento do país? Como é que é o pensamento dessas pessoas? Primeiro, quer dizer, essa nova classe média não é uma nova classe média americana. Tá. Classe média americana tem 2 carros, 2 filhos, 2 cachorros, tem aqueles símbolos de classe média. No Brasil, é uma classe média que veio de baixo. Tá. E a gente usa muito o símbolo americano, mas é uma classe média mundial. Assim, no sentido de que no mundo, essa classe média brasileira, que se refere ao Brasil, ela é muito parecida com a mundial. Tá? Com a mundial desses países ditos emergentes. Não, do mundo. Do mundo, tá. Incluindo Estados Unidos, incluindo China e Índia. Tá bom. Se você botar todo mundo no saco, o Brasil é uma boa fotografia do mundo e a classe média brasileira, que foi definida, olhando para o Brasil, acaba chegando na mundial. Tá bom. Então, é uma classe média pobre para os países desenvolvidos. Mas ela é o grupo médio do mundo, tá? Ela tem essa origem que eu falei, que vem de baixo. E muito se olha para essa classe média no sentido de consumo, crédito, compras, etc. Mas, na verdade, o que até chamei lá no meu livro Lado Brilhante dos Pobres, é o fato que o grande símbolo dessa nova classe média é a educação e é o trabalho com carteira. A carteira de trabalho é o grande símbolo. Então, é uma classe média que vem subindo por conta do seu próprio trabalho. Então, o emprego formal no Brasil, ela deu vários saltos no milagre econômico, apesar do aumento de desigualdade, num plano real, e mais recente, de 2004 em diante, desde o fim da edição de 2003, ela vem crescendo, e vem crescendo por quê? Porque o emprego formal está crescendo, então ele é um bom consumidor hoje, será um bom consumidor no futuro, se ele continuar, e o mercado de trabalho continua aquecido, apesar dos pesares da crise internacional. Então, acho que é uma classe média que veio para ficar. Por isso que eu sou positivo, não é positivo com as políticas, com isso, com aquilo, é com o brasileiro, que eu acho que ele a mulher brasileira está tendo menos filhos, esses filhos foram para a escola e depois chegaram no mercado de trabalho. Acho que são os 3 passos mais importantes. Então a educação tem um papel nessa redução de desigualdade. É o papel preponderante. Porque a gente fala muito de salário mínimo crescendo mais do que o restante, Bolsa Família, sei lá, falou no passado em Fundo Rural, né? Mas a educação tem um papel. É o papel mais importante, a educação. Como é que você mede isso, Marcelo? A gente tem quer dizer, se fala muito de bônus demográfico, população... O que é bônus demográfico, Bônus demográfico é o crescimento da população em idade ativa, em relação como caiu a fecundidade no Brasil, tem poucas crianças e muita gente em idade de trabalho que vai se tornar idoso no futuro. Tem uma janela demográfica que adiciona meio ponto de porcentagem por ano ao crescimento da renda, pelo fato de que tem mais gente em idade de trabalhar. Tem menos criança e ainda não tem tanto velho. Exatamente. Agora, tem uma coisa que eu gosto de chamar de bônus educacional, que é quanto é que deveria crescer a renda do brasileiro só pelo aumento vegetativo da educação. Tudo ficasse constante. Ele é 4,5 vezes o valor do bônus demográfico, que não acaba em 2024. Quer dizer que é muito bom. Muito maior. Porque o que acontece é o seguinte, quando a gente olha para o Brasil, a gente tende a olhar... Se você olhar para a fotografia, aí o copo está meio vazio. Agora, esse copo meio vazio, ele está enchendo. Quer dizer, ele distinguir o filme da fotografia. O bônus educacional é sair de uma educação muito ruim para uma educação menos ruim. Se você está preocupado em entender os movimentos, você tem que olhar para o movimento daquilo que causa a distribuição de renda, que afeta a distribuição de renda. E aí a mudança educacional, não só em escolaridade, mas os próprios exames de proficiência internacional mostram que o Brasil é um dos 4 países, embora o nível seja muito baixo, que tem crescido mais a qualidade da educação.
Então, é um pouco a história brasileira. Quer dizer, todos nós invejamos a China, por quê? Pelo crescimento. Não pelo nível de renda. O nível de renda chinês é muito pior do que o nosso. Isso. Só que eles têm melhorado por 30 anos consecutivos, esse crescimento. O Brasil é como se fosse uma China, do ponto de vista de indicadores sociais, muito ruins, que ficam menos ruins. Tá bom. É que nem a estabilização da inflação. Quando a gente tinha inflação alta, quando a gente estabilizou, a nossa sensação foi que a gente foi para o céu. A gente não foi para o céu, a gente estava no inferno. Mas a sensação é a mesma. É um pouco isso, claro. Entendeu? Tá bom. Você disse que em 2024 termina o bônus demográfico. Exatamente. Isso é uma complicação para o Brasil? Sem dúvida. E como é que isso vai repercutir nesse nosso movimento de redução de desigualdade? Não, isso certamente vai jogar contra a força de mercado de trabalho, vai pesar mais na Previdência, isso é uma complicação que nós não temos nos debruçado com devido cuidado, acho eu. E então vai complicar, como complica para todos os países que fazem essa transição. Acho que nada mais importante do que a população ficar mais velha, assim, a expectativa de vida aumentar da população. O que demonstra uma melhoria de muitos fatores, não é isso? Muitos fatores. Acho que talvez o fator mais notável dos últimos 10 anos foi a queda da mortalidade infantil, que impacta nisso. As crianças não estão morrendo com a mesma taxa, caiu 46% em 10 anos. Mas isso gera complicações, principalmente quer dizer que o Brasil ele é um país que ele é pouco poupador. Então, e o sistema de previdência não favorece isso. É uma das razões porque nós poupamos pouco. Por que o sistema de previdência não favorece? Porque a gente tem um sistema de previdência que ele não incentiva as pessoas a poupar. As pessoas se sentem garantidas. E a geração atual, os idosos de hoje estão garantidos. O problema são os idosos do futuro. Porque você vai ter mais gente idosa. Tá certo. E elas vão receber seus benefícios dependendo do que as pessoas contribuem. Como as pessoas contribuem pouco, embora isso também esteja aumentando, isso vai gerar um déficit no futuro, isso vai ter que ser endereçado. Obviamente, como você endereça isso é uma questão importante. Tá bom. Como é que é o panorama da desigualdade no mundo hoje? Olhando nesse mesmo período do Brasil, que você olha o Brasil, né? Nos últimos 9 anos, não é isso? Surpreendentemente, o Brasil é uma belíssima maquete do mundo, seja na fotografia, hoje em dia você pegar o índice de Gini, o índice de desigualdade brasileira, a distância entre as pessoas, é muito parecido mesmo com a distância entre países do mundo, ponderado pela população, desigualdade mundial. São muito parecidos e o movimento dos últimos 10 anos, quer dizer, apesar uma outra complicação de ter se invadido Wall Street, ocupado Wall Street, City Londrina, em protesto legítimo contra a desigualdade. No meu entender, foi um protesto contra a desigualdade dos países desenvolvidos. China e Índia também poderiam protestar contra a desigualdade, está aumentando nesses países. Está aumentando a desigualdade. Está aumentando a desigualdade em 2/3 dos países do mundo, inclusive nos países mais importantes, China e Índia pela população e nos países desenvolvidos pelo dinheiro. Ela está caindo no Brasil, em outros países da América Latina. Agora, a desigualdade mundial, ela segue esse movimento brasileiro. Ela está sofrendo uma queda frenética. Então, na verdade, se o nosso objeto fosse a desigualdade mundial de renda, porque a China e a Índia abrigam metade dos pobres do mundo. Então, o crescimento da renda de China e Índia é avassalador. Então, na verdade, deveriam estar celebrando, abrindo uma garrafa de champanhe em Wall Street, falando, olha, que legal, a desigualdade do mundo caiu. Só que ela piora dentro dos países e as pessoas enxergam o entorno. Então, acho que se a gente olhar... Então, vamos ver. A desigualdade nos Estados Unidos, você diria que está aumentando? Aumentando muito. Todo o crescimento americano dos últimos 30 anos se deve pelo crescimento dos ricos. Na Europa, do euro? Também, praticamente toda a Europa, de um nível muito mais baixo de desigualdade, mas em alta em todos os países, menos 2. Quais 2? Bélgica e França. China e Índia?
explodindo. A desigualdade. Como explodiu no Brasil na época do milagre. Tá, como que foi que a gente cresceu, sei lá, 10% ao ano durante alguns anos. Estão repetindo a nossa história, num certo sentido, só que por 30 anos. Quer dizer, então vamos dizer... Nós fizemos por 6. Ah, tá bom. Então, mas tem uma nova classe média na China também, não tem? E na Índia? Tem, até uma classe média mundial, não mundial. Até porque, quer dizer, a renda na China e na Índia é tão baixa que se o pobre lá estivesse melhorando, ele não chegaria à nossa classe média. Tá bom. Tá? Então, o topo melhorando da distribuição lá, como eles são pobres, eles chegam a essa classe média. Tá bom. Se você comparar os 5 BRICS, o crescimento dos 20% mais ricos, dos 5 BRICS, o Brasil é o pior deles. Agora, em termos de crescimento. De crescimento. Agora, o crescimento dos 20% mais pobres, dos 5 BRICS, o Brasil é o melhor deles, superando inclusive a China. Então, os mais pobres do Brasil estão tendo crescimento chinês. Tá bom. E o topo, que concentra boa parte da renda, está tendo um crescimento, vamos dizer, belga, europeu, exatamente. Tá bom. Então, repetindo, porque é muito contraditório, né? Paradoxal. Exatamente. Então, a desigualdade no mundo está caindo, especialmente pelo efeito do crescimento da renda, ou crescimento do PIB da Índia e da China. Na Índia e na China, a desigualdade está aumentando. A semelhança do tempo em que o Brasil crescia 10% ao ano ali na década de 70. Exatamente. E o movimento do crescimento da desigualdade nos países desenvolvidos é semelhante a esse ou é diferente? É diferente pela estagnação. Lá eles estão estagnados, etc. A renda mediana está estagnada há 30 anos e agora está caindo. E todo o crescimento foi do topo. Então, a desigualdade cresce em boa parte. Na China, eles têm a compensação do crescimento, que é muito importante para eles e para o mundo. Lá nos países desenvolvidos, a desigualdade aumenta e a renda cai. O crescimento em queda, estagnação e após queda. Então, você perde a pobreza, o bem-estar perde em todas as frentes. Marcelo, quais são as complicações para que o Brasil consiga continuar nessa trilha de redução da desigualdade? Antes de você responder isso, eu queria que você contasse o seguinte. Como é que é o índice de Gini hoje? O dado mais recente do índice de Gini, e o que era o índice de Gini, digamos, em 94? Perfeito. O índice de Gini hoje no Brasil é 0,53. Isso significa o quê? Quanto mais perto de 1... Se uma pessoa da sociedade tivesse toda a renda, o restante renda zero seria 1. Se todo mundo fosse exatamente igual, seria 0. O Brasil hoje está mais próximo da perfeita desigualdade do que da perfeita equidade. Perfeitamente, porque ele está mais perto de uma situação... Como é maior que 5, então está mais perto da situação em que 1 tem tudo. Tem tudo, exatamente. Só que era 0,60, hoje é 0,53, em 2001 e mais ou menos o mesmo nível em 94. Tá bom. Que ela está caindo mesmo depois de 2001, final de 2000. Tá bom. O que significa isso? Significa essa queda, né? Parece pouco. A renda da metade mais pobre cresceu 550% mais forte do que os 10% mais ricos. Está muito bem. Então, é crescimento chinês na base. Esse índice de 0,53 é o Gini do mundo, como me referi. Tá bom. Os outros países, mesmo China, Índia, Estados Unidos e Europa, têm Ginis mais baixos, mas eles estão em alta. Tá bom. Então, é um pouco esse o Gini é mais baixo, quer dizer, está mais perto de... mais baixo, mas está aumentando. Ou seja, a renda da base lá está tendo um crescimento menor do que no topo, ou uma queda maior, no caso dos países desenvolvidos, do que no topo. A criminalidade no Brasil também, aparentemente, paradoxalmente, aumenta no Nordeste, que é o lugar que talvez esteja se beneficiando mais dessa nova situação, dessas cartas embaralhadas brasileiras, e diminui. Em São Paulo já diminuiu muito, no Rio de Janeiro começa a diminuir. O que acontece? Não se espera que com o aumento, a melhoria da situação econômica, a criminalidade diminua? Talvez a desigualdade no Nordeste, dentro do Nordeste, não esteja caindo, não está caindo.
muito forte. E esse é um efeito. Isso, a desigualdade é um componente importante, mas, por exemplo, por que a criminalidade... A criminalidade não é tão afetada por pobreza, é muito afetada por desigualdade. Tá bom. Então, por exemplo, por que o Rio é uma cidade, historicamente, com altos níveis de violência? Porque é a cidade partida. Tá? Então, você tem gente com dinheiro e gente sem dinheiro vivendo lado a lado. Então, você favorece crime, tráfico de drogas, violência, etc. Então, tem um certo paradoxo mesmo, apesar da bonança econômica nordestina, a criminalidade tem subindo. Alguns acham, eu não tenho dados para, que, vamos dizer, as próprias UPPs, etc., estão exportando criminosos para o Nordeste. É possível. É possível, pode mas, ser. obviamente, seria um efeito pequeno. Mas a criminalidade em São Paulo, no Rio de Janeiro, está caindo como caiu em Nova York nos anos 90. Isso pode ser um sinal para o futuro. Bom, mas voltando lá na pergunta que ficou, há um minuto ficou parada ali. O que complica o caminho da redução da desigualdade no Brasil no futuro? Eu acho que o nosso principal... Acho que o brasileiro não é um sujeito que olha muito para frente. A gente olha para frente, olha com muito otimismo. Então, acho que o principal obstáculo é o otimismo do brasileiro. Exatamente. A gente fez... Nós temos mais 5 minutos, tá? A gente fez durante 4 vezes uma pesquisa com 158 países que pergunta a pessoa... Dá uma nota de 0 a 10 para a sua vida daqui a 5 anos. O brasileiro, nas 4 vezes que foi feito, ele deu a nota mais alta para a sua vida no futuro. Ou seja, o brasileiro é otimista, é o país do futuro, é o brasileiro profissional esperança. Isso eu acho que é o principal adversário. A gente acha que Deus é brasileiro, que os problemas vão ser resolvidos. Que a gente não precisa fazer hoje para colher amanhã, digamos assim. Botando nos termos... Exatamente. Exatamente. Então, acho que isso talvez seja uma certa complacência em relação ao futuro do próprio brasileiro, dar esse otimismo, etc. Então, a gente achar que a coisa vai dar certo, talvez seja o nosso sem que a gente faça nada, né? Sem que a gente faça. Um pouco, vamos dizer, nos termos da fábula da cigarra e da formiga, o brasileiro seria mais cigarra do que formiga. Por quê? Somos otimistas, somos individualistas, as formigas são um povo coletivo, pouco... E gostamos de coisas assim, vamos dizer, gostamos de música, etc., que são coisas... tal como a cigarra. Hedonista. Na verdade, uma complicação é o seguinte, a gente, não sobre felicidade futura, que essa é realmente o ponto fora, mas felicidade presente. O brasileiro também tem mais felicidade do que a renda sugeriria. Presente. Entendi. Dá uma nota de 0 a 10, 19º no mundo, tá? Agora, a felicidade do brasileiro não depende das condições materiais dele. É o país do mundo que menos depende. Isso é muito interessante. Então, o que é muito interessante, mas é complicado para mim, que sou economista, porque o brasileiro não é o homus econômico. Não é. Então, você pensa, não, melhorou a tua vida? Não. No Brasil, ele é assim, mas é menos do que outros países. Outros lugares. Então, isso complica bastante. Então, o brasileiro, ele não segue a cartilha dos manuais de economia, de decisões racionais, baseadas em expectativas, prêmios, etc., incentivos. Não é tão simples. Então, acho que muitas vezes, eu sou um economista brasileiro, às vezes eu tenho que recorrer mais ao lado brasileiro do que ao lado economista para tentar entender um pouco o Brasil. Marcelo, e o que mais? Como é que as políticas públicas podem influenciar positivamente, né, nesse caminho tão necessário para o Brasil, que é reduzir a desigualdade? Acho que a mãe de todas as políticas públicas, que é a educação, eu acho que é fundamental. A gente acabou de sair o IDEB, a gente tem a nota, a gente sabe quão ruim é cada uma de nossas escolas públicas, como é que está evoluindo ao longo do tempo. Temos metas para 2021, véspera dos 200 anos de independência do Brasil. E temos metas, estamos cumprindo as metas. E eu acho que o povo brasileiro, se você dá a meta para ele, ficar só no otimismo infundado, eu acho que o povo brasileiro, principalmente de metas coletivas, a gente corre atrás. Só uma coisa, ainda tentando espichar um pouco o tempo. Você disse antes que o brasileiro é individualista. O que seria não ser individualista? Fale um povo que não é individualista.
Eu acho que talvez a China seja um pouco, talvez a herança, tudo planejamento, Tá bom. né? Uma coisa... o povo brasileiro ele é individualista, porque eu acho que os grandes problemas brasileiros estão relacionados à problemas de ação coletiva, como foi inflação no passado, desigualdade, informalidade, criminalidade. São problemas de relacionamento entre as pessoas. Os grandes... A jabuticaba, na verdade, a jabuticabeira brasileira são problemas coletivos, problemas de relacionamento. Mas eu acho que o Brasil tem dado salto porque esses grandes problemas, quer dizer, a inflação caiu, a desigualdade e a informalidade estão em queda, a criminalidade talvez comece a cair. A democracia está... Democracia, corrupção é um problema de relacionamento. Todos esses problemas, ou eles... estão entrando na agenda e tem que ser positivo em relação ao futuro, e aí só saberemos depois, mas o Brasil tem dado saltos, porque a gente tem tirado esses grandes problemas, ele tem melhorado. Não que esses problemas tenham sido vencidos, mas eles estão sofrendo uma redução ao longo do tempo. Isso eu acho que ajuda a entender por que o Brasil começou a dar certo, entre aspas, enquanto sociedade. Somos democracia, menos desigual, temos uma inflação civilizada e talvez tenhamos no futuro uma criminalidade mais civilizada. Tá bom. Muito obrigado pela entrevista, Marcelo. Obrigado.